Bora para mais uma aula? Hoje eu vou ensinar para vocês sobre os arcanos da corte. E eu recebi vários pedidos e comentários de vocês falando como vocês gostariam de aprender sobre os arcanos da corte. E esse vídeo é especialmente para isso, tá bom? É válido a gente lembrar que os arcanos da corte são 16 cartas e é uma parcela bem considerável de todo o tarô. Então se você aprende elas, você já está cada vez mais próximo de alcançar o seu conhecimento completo sobre todos os arcanos. E aí, então, você consegue jogar com muito mais facilidade sobre qualquer tema. Beleza? Então, vamos falar sobre os arcanos da corte? Solta a vinheta e bora lá! Então, bora começar? Eu quero me apresentar primeiro. Prazer, meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo e numerólogo. E se essa é a primeira vez que você está me conhecendo, seja bem-vindo, você pode conhecer meu canal, que no meu canal eu falo sobre tarô. E meu principal objetivo é te ensinar a ler tarô, beleza? Então, se é isso que você está procurando, com certeza eu posso te ajudar, então se inscreva para que você possa receber novos vídeos. E se esse é o seu primeiro vídeo, com certeza vale a pena dar uma olhada nos meus outros vídeos, porque tem vídeos muito bons que vai te ajudar aí no seu processo de aprendizado. Beleza? Então bora lá. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui a minha tela. Eu tenho aqui um exemplo de um arcano, tá? Vamos supor que este é um arcano da corte qualquer, tá? Não sabemos ainda que arcano é esse, mas que é um arcano da corte. A gente sabe que da família dos arcanos da corte tem todas essas possibilidades aqui, não é? Todos os reis, todas as rainhas, todos os cavaleiros e todos os pajens. Cada um deles a gente tem para um elemento. Então, a gente tem aqui para o elemento do ar, deixa eu fazer o símbolo do ar, para o elemento do ar, a gente tem aqui para o elemento da água, que é copas, a gente tem aqui para o elemento de paus, que é fogo, e temos aqui para o elemento da terra, que é ouros. Então, estou fazendo aqui o desenho para você já ir se familiarizando, tá? Nada disso é extremamente importante. O extremamente importante é o conceito que eu vou te passar. Só que aprender essas nomenclaturas ou entendimento dos símbolos, dos selos e dos glifos, com certeza te ajuda dentro de uma leitura, do aprendizado do seu conhecimento, a impulsionar o seu conhecimento. Então, por isso que eu vou colocando essas informações aqui nas telas para vocês. Então, voltando aqui para o que eu disse, temos aqui o arcano da corte, né? Se ele é um arcano da corte, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual personagem ele é da corte. E a gente só tem 4 opções de personagens. Quais são essas opções que a gente reviu? Os reis, as rainhas, os cavaleiros e os pajens. Só tem essa opção, tá bom? E aí, cada um dessas opções, ele tem uma função. Porque quando a gente vai falar sobre corte, a gente quer falar sobre uma outra coisa que a gente chama de família, tá bom? Então, a corte quer dizer que é uma família. E você precisa entender quem é o integrante dessa família. E os integrantes, eles podem ser um rei, uma rainha, um cavaleiro ou um pajem. Pajem geralmente se escrevem assim com J, mas eu não gosto de escrever assim, acredita? Eu gosto de escrever assim, pajem. E aí a língua portuguesa que se resolva depois com ela. E aí temos aqui o rei, rainha, cavaleiro e pajem. Cada um desses personagens, ele tem uma relevância. Não é como se todos valessem a mesma coisa. Entender que o rei é rei, a rainha é rainha, o cavaleiro é cavaleiro e o pajem é pajem. Só que aqui, vamos traduzir. O que significa isso? O que significa essa parte dessa família? Vou colocar aqui para vocês. O rei, basicamente, ele quer dizer sobre o pai.
tá bom? A rainha vai falar sobre a mãe, o cavaleiro vai falar sobre uma energia meio de movimento e o pajem vai falar sobre a criança. Aqui esse movimento eu vou colocar meio como um funcionário, tá? É como se fosse um funcionário que trabalha com a família, mas ele também pode ser representado como um filho mais velho. Vocês vão entendendo melhor conforme eu for explicando, tá bom? Temos então a família. E aí a gente precisa saber que todo o arcano da corte, aqui, esse arcano, vai ser algum desses. Vai ser um rei, uma rainha, um cavaleiro ou um pajem. Você precisa saber. Beleza. E se for um rei? O que isso significa? Se for um rei, ele vai ter uma função. Se for uma rainha, vai ter outra. Se for ser um cavaleiro, vai ter outra. Se for um pajem, vai ter outra. Tá bom? E é importante que você saiba exatamente isso. Se você não souber isso, deixa eu colocar aqui a minha cara bem grande para você ver. Se você não souber isso e não souber entender a diferença de uma rainha para um rei, tá tudo perdido, tá? É a mesma coisa entender a diferença de um pai para uma mãe. Sei lá, um pai pode cozinhar? É claro que pode cozinhar. Geralmente a mãe cozinha, né? Dentro do arquétipo, a mãe que cozinha, a mãe cozinha. Mas o pai também pode cozinhar. Só que arquetipicamente a gente entende o que é pai e o que é mãe. Não é sobre numa questão de militar, homem não cozinha, homem não lava louça, ou mulher não pode ir pra guerra. Não é sobre isso, tá bom? A gente tá falando de arquétipos. E arquétipos é o entendimento simbólico. Então, é para entender simbolicamente, não é para militar, tá bom? Então, o entendimento simbólico. E aqui a gente vai configurar basicamente assim. A gente vai dizer que o rei, ele tem uma função dentro da família. E a função dele é pensar, tá bom? A mãe tem uma função dentro da família, que geralmente é cuidar. Cuidar, acolher. O cavaleiro, ele tem uma função dentro da família. Essa função geralmente fala sobre expandir ou se movimentar. Então, é o movimento da família em direção a uma expansão. Então, toda família precisa expandir, né? Expandir como se fosse uma empresa, expandir a extensão de onde eles atuam. Então, todo reino, né, precisa expandir para novos territórios. Ou uma empresa, ela precisa alcançar novos mercados, crescer. Então, a função do cavaleiro vai ser exatamente buscar essa expansão, tá bom? Por isso que ele tem um cavalo, não vai se esquecer. E a criança é sempre o aprendiz. A criança aqui, o pajem, ele vai ser o aprendiz. E com o aprendiz, ele vem com o potencial da família, tá? Ele vem com o potencial da família inteira, mas ele ainda é muito aprendiz. Então, se a gente entende isso, a gente já começa a organizar melhor as coisas. Beleza? Então, aqui eu vou colocar aqui para vocês sobre aquela legenda que eu falei. A função de cada um dentro da família. Função do rei, pensar. Função da rainha, cuidar. Função do cavaleiro, expandir. E função da criança, aprender. É isso que a criança tem a função, né? Ela aprende. Aprende com inspiração, aprende olhando. É uma esponjinha. Toda criança tem essa energia de esponjinha. E aí, toda a imagem vai trazer todos os símbolos de reafirmações sobre essas energias arquetípicas. Então, se você nunca viu eu fazendo análises de algumas cartas, procuram dentro do meu canal, tem uma playlist chamando Desvendando o Tarô,
que eu faço análise de símbolo por símbolo para a gente entender qual é a energia desse arcano. E aqui eu tô falando para vocês sobre o entendimento de todas essas cartas nessa estrutura desse sistema de uma vez, tá? Não vou entrar em detalhe em cada um dos símbolos, mas vale a pena você saber como eu faço para que você possa fazer também. Essa análise simbólica do entendimento de cada coisa aqui dentro da carta para você compreender o que a carta está querendo dizer. Então, falei aqui para vocês sobre essa categoria, né? Temos aqui todos os reis. Então significa que o rei de espadas, ele vai pensar, o rei de copas vai pensar, o rei de paus vai pensar e o rei de ouros vai pensar. Por quê? Porque é a função do rei, é a função do pai, pensar e saber como gerenciar os negócios da família, como trazer dinheiro para casa, como administrar tudo. Essa é a função dele. A mãe, as rainhas vão sempre cuidar e dar orientação para o pai. Então, além de cuidar, é dar orientação, dar auxílio para ele, tá bom? Esse cuidar não é só cuidar de todo o reino, mas é também cuidar do rei. A função dos cavaleiros é realmente expandir dentro do elemento dele, tá? E aprender também a função do pajem dentro do elemento. E aí, a gente vai ter que colocar outra coisa aqui no canto, que é o elemento de domínio. Qual é o elemento de domínio? O elemento que tá na mão dele. Então, tem que ver o que ele porta, né? A gente consegue ver aqui no pajem uma espada. Nesse outro pajem, uma copas. Copas aqui. Ou espadas aqui. Então, isso quer dizer que o elemento de domínio que eu preciso prestar atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa parte aqui com essa parte aqui para fazer a leitura. Então, o que o pajem vai fazer? Aprender o elemento de domínio dele. O que o cavaleiro vai fazer? Expandir o elemento de domínio dele. A rainha, as mães, as rainhas vão cuidar do elemento de domínio dela. E os reis vão pensar no elemento de domínio dele. Tá bom? E isso para todos. Rei de copas vai pensar no quê? No elemento de domínio dele, que no caso é a água. Então, ele vai pensar nos assuntos do coração. Ele vai pensar sobre as emoções. Ele vai pensar sobre os sentimentos. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que o rei de copas é como se fosse um terapeuta. Um terapeuta holístico, terapeuta junguiano, pode ser um psicólogo também, um psicanalista, uma pessoa que compreende a subjetividade, compreende as emoções. Diferente do rei de espadas, que pensa nos assuntos do elemento de espadas, que fala sobre o ar. O ar é racional, é razão. Então, o rei de espadas seria um engenheiro, um matemático, ou um linguista, um juiz, tudo que fala sobre o elemento de espadas. Então, é pensar sobre o elemento de domínio dele. Então, é isso que a gente tem que fazer toda hora, tá? Então, aqui sobre quando eu falei no arcano, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Qual é a posição que esse arcano está cumprindo aqui? Então, qual é a posição? Pensando, cuidando, expandindo ou aprendendo o elemento que ele domina. Espadas, copas, paus e ouros. Então, basicamente, fica muito simples aqui de a gente entender. A gente precisa saber que a gente tem que juntar um desse com um desse. Pensa com o coração, ou pensa com fogo, ou pensa na matéria, ou cuida da matéria, ou expande a matéria, ou aprende a matéria. E aí, a partir do momento que você entende isso, você vê que nenhum invade o lugar de nenhum.
Cada um tá dentro do seu espaço, cada um tá fazendo a tua função, cada um tá cumprindo a tua função dentro da família real. Como que tá indo até agora? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Ó, a gente já adiantou muito sobre a parte do vídeo dessa aula. Eu vou fazer uns exemplos aqui pra gente meio que dar uma praticada, tá bom? Mas eu acho que basicamente cantei a letra, tá? Cantei a letra, então, e expliquei pra vocês como é que faz, como é que lê. E aí, agora, você precisa entender que você tem que saber de elemento. Se não sabe de elemento, você não sabe o que é espadas, ou não sabe o que é ar, não sabe o que é fogo, não sabe o que é terra, ou não tem tanta clareza assim sobre como é a composição desses elementos, isso que você precisa estudar, tá bom? E sem essa parte, não vai dar pra gente ir muito longe, não. E principalmente porque aqui não dá pra você se ancorar nos números, porque os números é uma parte muito, muito fundamental e que muitas vezes a gente, sabe, tá meio perdido num lugar, você ali se ancora no número e você encontra meio significado, mas nos arcanos da corte não tem isso, porque eles não têm números. A gente precisa entender esses arquétipos, dessa energia de pensar o que isso quer dizer. Quando a gente fala sobre o cuidar com o ar, o que isso quer dizer? Cuidar com o ar é como se fosse meio que uma professora, sabe? A professora que ensina a comunicação, ensina a fala, tem habilidade com as palavras, tem habilidade com metodologia, pedagogia. Por quê? Porque ela tem a energia do cuidado, a energia da mãe para os assuntos do ar. É diferente de uma mãe mesmo. Uma professora não é uma mãe, tá? Mas a energia da rainha de copas, ela tá muito mais alinhada com a energia talvez de uma mãe, assim, que só pensa mais em cuidar, em dar carinho, em nutrir, em realmente dar assistência ali para a pessoa, mas uma assistência que ela vem muito sobre o carinho, o chamego mesmo, o toque, o tato. E também muito parecido com a rainha de copa, não, a rainha de ouros, tá vendo? E você vê até na postura dessas duas rainhas, uma segurando aqui no colo e a outra numa posição muito também de pegar coisa no colo. Diferente das outras rainhas, a rainha de espadas ou a rainha de paus, que são rainhas que têm essa energia do cuidado, mas uma é do cuidado dentro da mente e a outra é dentro do cuidado energético. E essa que está dentro do cuidado energético, que é a rainha de paus, ela vai cuidar dando um sopapo no outro. Ela vai cuidar dando um grito. Ela vai cuidar, sabe, fazendo um barraco, chamando a atenção, mostrando a força, o brilho, toda essa intensidade energética que ela tem. É assim que ela cuida, tá bom? Os cavaleiros, eles vão expandir o elemento de domínio dele. Então, o cavaleiro de espadas vai expandir o ar. E o que é expandir o ar? Expandir o ar é alcançar novos lugares. O ar precisa se movimentar e dentro dessa movimentação do ar, chegando em novos lugares. Isso quer falar de uma carta que envia, de mensagens que vão, mas aqui, como é expandir o ar, é um fluxo muito grande de informação. Então aqui fala, sabe, sobre falatórios, conversas extremamente intensas, tudo muito intenso, muita informação. Então pode falar de fofoca, sabe? Pode ser fofoca, pode ser notícias, pode ser até mesmo jornais ou sistemas de informação que estimula essa expansão das informações, do conhecimento, de tudo que é do ar, tudo de computador, assim, é muito esses assuntos do ar, de telecomunicações, de mensagens, envio, recebimento, programação, computação, tudo isso tá dentro do elemento do ar e o Cavaleiro de Espadas tá para expandir esses assuntos, tá? E o pajem tá para aprender sobre esses assuntos. Pajem de espadas, ele vai aprender sobre os assuntos de espadas, ele não vai aprender sobre os assuntos de copas, ele não vai aprender sobre os assuntos de paus, ele não quer aprender sobre os assuntos de ouro, tá? Ele quer aprender sobre os assuntos de espadas, que é da mente, da comunicação, da fala, dos assuntos racionais.
só para isso. Então, com isso, a gente entende que não dá para confundir Cavaleiro de Espadas com Pajem de Paus, ou Cavaleiro de Espadas com Pajem de Espadas, desculpa, Pajem de Espadas com Pajem de Ouros, porque cada um deles não tem nada a ver um com o outro. Eles só são semelhantes porque tudo é criança. Criança que aprende. Basicamente é isso. Os cavaleiros não tem nada a ver um cavaleiro com o outro, porque eles não são nem parecidos. Nada, nada, nada. E porque eles não têm nada a ver mesmo um com o outro. Tá? Cavaleiro de espadas não tem nada a ver com cavaleiro de copas. E a gente vê isso pela velocidade mesmo. A velocidade que o ar expande é totalmente diferente que a água expande. E a gente vê aqui um cavaleiro correndo, muito vento, sabe? Passando. Deixa eu tirar isso daqui. Muito vento passando. E no Cavaleiro de Copas, que a expansão é da água, a gente vê um riacho aqui correndo muito forte. Então esse riacho aqui quer falar sobre essa expansão da água. E a expansão do fogo? Nada a ver com um com o outro. Entende? Com isso, gente, eu quero que vocês entendam que cada carta é uma carta. E cada uma delas está muito certinha e muito bem posicionada na área de atuação dela. Então, por isso que quando você vai ler uma carta, você fez um jogo, vai tirar, é muito mais simples você entender quando você compreende como esse sistema aqui funciona. E que não parece tão complicado à primeira vista ou depois que você entende ele por inteiro. Beleza? Então vamos fazer uma tiragem de exemplo? O que vocês acham? Bora? Agora eu vou dar um exemplo de uma pergunta que vocês podem fazer, tá bom? Para que vocês possam evoluir e também utilizar somente os arcanos da corte. Então, se você tem aí o seu tarô, como eu também tenho o meu aqui, você vai pegar todos os arcanos da corte separadinho. Separa todos eles, os arcanos da corte, só as 16 cartas, embaralha e joga, tá bom? Só os 16 arcanos da corte. E aí, a gente vai fazer uma pergunta. A pergunta é: qual parte da minha personalidade atrapalha o meu desenvolvimento pessoal ou atrapalha a minha vida por um todo? Então, a gente vai saber aqui qual parte da sua personalidade é uma parte que às vezes é muito latente, é muito forte e que na verdade esse tipo de comportamento, de personalidade não te ajuda no seu desenvolvimento. Então é uma tendência negativa, é uma tendência que te atrapalha e que às vezes você não tem nem consciência nenhuma. Você vai embaralhar e vai tirar, tá bom? Como eu não reservei não separei aqui os arcanos da corte, eu vou tirar aqui um exemplo para vocês, tá? E pode ser, vou dar aqui alguns exemplos da leitura que você pode fazer. Então, aqui na Rainha de Copas, o que é isso que você pode ver na Rainha de Copas que te atrapalha e você não sabe exatamente o que é? Lembrando, a rainha, o objetivo dela é cuidar dos assuntos do coração, que é de copas, né? Água. Significa que a gente tá lendo o negativo. Por quê? Porque a gente falou quais partes da minha personalidade atrapalham no meu desenvolvimento pessoal. E saiu a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é extremamente emocionada, dramática. Por quê? Porque ela tem a energia do cuidado com os assuntos da emoção. Então ela sabe cuidar das emoções. Mas para ela ter essa habilidade, significa que ela também pode ter o extremo negativo dessa energia. E o extremo negativo de uma pessoa que já é emocional, porque ter a habilidade de cuidar, precisa ter um nível de água no corpo. E ela é a rainha das águas, então ela é a rainha do drama, ela é a rainha da vítima, ela é a vítima de tudo, ela é a vítima do mundo, ela é a vítima da família dela, do trabalho dela, de tudo que acontece ruim com ela, todo mundo fez mal para ela, ninguém ajuda ela. É a Rainha de Copas no negativo, com esse tipo de postura. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito no meu site para a Rainha de Copas. Lembrando que se você precisa de um site para consultar cartas de tarô
em um site seguro, confiável, recomendo o meu site, o elvisdaenergia.com, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês no meu site pra gente ler o que tá escrito sobre a Rainha de Copas lá. Então tá bom, aqui no meu site, você vem aqui nessa parte, aprenda comigo e clica em tarô. Aqui você vai ver todos os arcanos, tá bom? E a gente vai procurar a Rainha de Copas, que tá aqui. Já que a gente estava lendo sobre uma característica negativa, porque a gente pediu o negativo de algo que te atrapalha, uma qualidade da sua personalidade que te atrapalha, geralmente não vai ser a parte positiva, tá? Vai ser a parte negativa mesmo. E a gente vê aqui no negativo, é magoada. A mágoa, o amor que destrói, que se afoga nos sentimentos, ninguém entende os seus sentimentos, egoísmo de afeto, a coitada, o ódio, o rancor, a falsidade. Tem culpa e medo profundo. Principalmente coisa de culpa e de vítima, tá bom? Muita energia de vitimismo. É apegada ao passado, um turbilhão afetivo, emoções a mil, a falciane, a fake. Esse daqui de falciane e fake é bem nessa energia de ser vítima mesmo. Ela tá se fazendo de vítima, porque não é verdade. Guarda mágoa e raiva. É melodramática, se dissolve em sentimentos, o medo de se colocar e o medo de se impor, e é extremamente enjoativa. Então, basicamente é isso mesmo, tá? Que ela é. Então, voltando para cá, essa pessoa, se a gente fosse tirar para essa pessoa, ia dizer, olha, o teu maior problema, algo que atrapalha o seu desenvolvimento como pessoa, é que você deixa, sabe, quando seu sentimento sobe muito, você fica muito dramática, você não pensa racionalmente, você se faz de vítima, sabe? Você acha que o mundo todo tá contra você, você acha que todas as pessoas querem te atacar. E na verdade não é isso. Entender que nem todas as vezes você tá certa. Mas não é porque você não tá certa que você é a pessoa mais errada do mundo. Não é bem por aí também. Entenda, né? Entenda o seu lugar. Entenda compreender uma crítica ou receber uma crítica, receber um comentário, vai ser importante. Essa carta vem falar exatamente disso. Deu para entender? Lembrando que você pode utilizar meu site para se apoiar e para entender cada um dos arcanos melhor, tá? Não deixe de conferir. elvisdaenergia.com. E aí, gente, é isso então. Eu espero que ao final desse vídeo você tenha entendido o que significa cada um dos arcanos da corte. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É sempre um prazer poder ler o comentário de vocês e eu poder entender as dúvidas, te ajudar e trazer novas aulas com base nos conteúdos que vocês estão mais em dúvida, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima e até mais. Tchau, tchau!